Então, pessoal, a aula de hoje a gente vai falar sobre corrente e circuitos. A gente acabou falando um pouquinho sobre circuitos, né? A ideia de capacitores em paralelos, capacitores em série, né? Que é algo que está relacionado a circuitos. Mas aqui a gente vai entrar mais a fundo sobre esses detalhes, tá? E para a gente entrar nessas ideias de circuito, primeiro que a gente tem que saber o que é uma corrente elétrica, né? A corrente elétrica é nada mais nada menos do que cargas em movimento. Não tem muito mistério nisso não. Mas vamos definir direitinho o que é, né? Então a carga, a corrente, né, é a carga que flui através de uma superfície por unidade de tempo. Então, se a gente tem as cargas aqui, né, e a gente tem uma superfície, nós vamos ver quantas cargas passam por essa superfície em um tempo tal. Então, a corrente ela é definida como uma 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 derivada, né, da quantidade de carga que passa por um tempo. A unidade aqui está com typo, é ampere, e 1 ampere é igual, né, no sistema internacional, 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. Né? É importante a gente ressaltar que a corrente ela é definida pela direção que as cargas positivas andam, como se as cargas positivas andassem. Lembra que essas definições, muitas vezes, elas são anteriores ao conhecimento de átomo, o conhecimento de elétron, próton, esse tipo de coisa, né? Esses conceitos de eletromagnetismo, muitos são do começo do final do século XVIII, começo do século XIX. E conceitos como elétron, próton, essas coisas, eles começam a ser idealizados no final do século XIX e medidos, né, tendo alguns experimentos mostrando características disso, né, no final do século XIX, começo do século XX. Então, como a gente não sabia na época o que estava se movimentando, foi definido que a corrente é na direção das cargas positivas. Né? Então, se a gente tem um conjunto de cargas positivas passando de uma direção para outra, é análogo se a gente tiver o contrário, né? Cargas negativas sendo movimentadas na direção oposta. Né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, nos portadores de carga, né, usualmente a gente tem em condutores são os elétrons que são os portadores da carga, da corrente, né? São os portadores de carga que se movimentam se movimentam dentro do condutor. Então são cargas negativas. Então é o oposto que está sendo mostrado aqui. A corrente é nessa direção, mas o que a gente tem são cargas negativas na direção oposta. E também a gente pode pensar que tem alguns materiais, né, principalmente líquidos ionizados, por exemplo, você jogar sal na água, né, a água já tem moléculas que o H2O, né, separa em OH- e H+, naturalmente, né, e isso faz com que quando, por exemplo, a gente tem a corrente passando por um líquido, a gente vai ter o movimento dos dois portadores de carga, né? Tanto
dos negativos em uma direção quanto dos positivos em outra direção. Então, por exemplo, os positivos estão indo nessa direção e os negativos estão na outra direção. E a corrente vai ser a soma dos dois. Então, a gente sempre tem essa ideia de carga líquida, né? É a quantidade de carga positiva que passa por um lado, mais a quantidade de carga negativa que passa pelo outro. Então, se a gente só tem carga negativa, por exemplo, no condutor, a gente só vai estar olhando em uma direção. Se tiver carga positiva e negativa, a gente vai estar olhando nas duas direções com sinais trocados. Tá? Mas o que está acontecendo, né? Se a gente for pensar o que está acontecendo dentro do material, né? Como é que a gente gera uma corrente, né? Se vocês forem lembrar mais ou menos, o conceito básico de circuito a gente vai definir melhor aqui, mas lá no fundo, né, das suas cabeças, tal, que vocês devem ter estudado no ensino médio, a gente aplica uma diferença de potencial entre dois pontos, né? E nós vamos ver uma corrente fluindo, né, entre esses pontos de diferença de potencial. Geralmente a gente está falando em fios, né, que essa corrente está sendo transportada. E aí se a gente pode definir um volume aqui do fio, né, sendo um ΔX vezes uma área. E aí a gente vai ter um conjunto de portadoras de carga aqui, tá? Então, o que está movimentando são cada uma das portadoras. Mas se a gente for pensar na corrente, a gente vai estar pensando no conjunto inteiro. Então, se dentro desse volume eu tenho Qzão cargas, né, isso significa que eu tenho um N, que é o número de portadoras, né, dentro desse volume, vezes a carga. Geralmente, nós não temos acesso a esse número de portadores. Nós temos acesso à densidade de carga, tá? Dentro de um material. Então, a gente define esse Nzinho aqui, que ele é a densidade de cargas no volume. Então, é o Nzão sobre o volume, que é, no caso aqui, do jeito que a gente definiu, é o Nzão sobre o A ΔX, né? O A sendo a área, o ΔX sendo esse comprimento aqui do fio. Se nós formos definir o que é a corrente dentro de um condutor, né, eu vou ter que é um ΔQ sobre ΔT. Né? Pensando aqui não infinitesimal, né, não infinitesimal, né? Pensando em algo um pouquinho maior, né? E depois a gente pode levar esses deltas para infinitesimais. O que que nós temos? Nós temos então que, substituindo aqui, nós vamos ter que o ΔQ, né? A gente substituiu o N aqui por Nzinho A ΔX, e nós temos que a corrente é isso aqui. Veja que a gente tem um ΔX sobre ΔT. Isso aqui é a unidade de velocidade, né? Pensa assim, ó. Esse Qzinho é a carga da portadora. Então, por exemplo, do elétron, se for a carga do elétron, é a carga fundamental, né? 1.602 vezes 10 a menos 19 coulombs. A área também não muda com o tempo, né? O fio geralmente ele tem uma área aqui, né, da seção reta fixa. E a densidade de cargas também não muda, né? Então tudo que sai aqui, por exemplo, se a gente pensar, né, nesse volume, tudo que sai por essa área chega da outra, né? Porque esse segmento aqui é completamente arbitrário. O que a gente pode definir é um ΔX sobre ΔT aqui, que é uma velocidade, né, das portadoras. Que é, se a gente for pensar, se uma portadora está em um ponto aqui, ó,
né, da superfície, ela demora ΔT para chegar até o outro ponto da superfície, né, até a outra superfície aqui, né, a outra área desse volume. Então isso me dá a ideia da velocidade, né, que essas portadoras têm. E essa velocidade eu chamo de VD, tá? Que é uma velocidade de arraste. Por que é uma velocidade de arraste? A gente vai fazer umas continhas depois com isso. Porque é o seguinte, essa carga ela não está exatamente livre no condutor. Ela não movimenta livre, né? A gente tem os outros elétrons e nós temos também os núcleos. Então, essa carga é acelerada, aí ela bate, por exemplo, no núcleo, aí ela é espalhada. Aí ela anda acelerando novamente, depois ela sofre outra colisão. E ela vai fazendo isso. Então, veja que ela toda hora ela é acelerada e freada, né? Ao longo da rede do condutor. Mas na média, ela tem uma velocidade que anda um pouquinho ela em uma direção. Essa velocidade que é conhecida como velocidade de arraste. Tá? E essa velocidade é uma velocidade média das portadoras de carga. Então, por exemplo, do elétron, se eu aplico uma diferença de potencial, eu vou ter o campo nessa direção, então eu vou ter uma força acelerando essa carga na direção oposta, né? Então aqui nesse desenho, da esquerda para a direita, né? Então ela está sendo acelerada para a direita. E aí ela vai sofrendo as colisões. Tá? Então veja que a gente tem um campo de velocidades. Tá? Um campo de velocidades. Esse campo de velocidades, nós chamamos ele de densidade de corrente. Tá? Que é ampere por metro ao quadrado, como definido nessa equação aqui. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Tá? A gente define esse campo de velocidades, que é dado pela densidade de corrente, né? Que é a quantidade de carga que tem, né? Nqzinho, né? A densidade de cargas, vezes a velocidade. E aí, a corrente é nada mais, nada menos do que o fluxo da densidade de corrente. Igual a gente definiu anteriormente lá, por exemplo, para o campo elétrico, ou na aula de regência de lei de Gauss, que eu defini lá aquele fluxo de pessoas, né? Aqui a gente está falando de fluxo de cargas. Então, a corrente também, outro significado da corrente, é que ela é o fluxo da densidade corrente. Tá? É interessante a gente ressaltar que o J aqui é um vetor, então ele nos indica a direção, né, que essa corrente tá. Né? A corrente ela geralmente é positiva ou negativa igual ao fluxo, né? Ou ela está em uma direção ou ela está em outra. Já a densidade de corrente a gente tem outras possibilidades aí, né, por ser vetorial. Tá. Alguma dúvida nessa definição da densidade de corrente? Beleza. Diga. Diga, Gabriel. Tá. Quais são os limites de integração, né? Tá? Vai depender da área. Isso aqui é uma integral em uma área. Então, por exemplo, se a gente está falando aqui de uma densidade de corrente constante em um fio, que é bem comum que ela seja constante em um fio, tá?
que essa distribuição, né? Não importa se você está perto da borda ou no centro da borda, é no centro do fio, você vai ter a mesma densidade de corrente. Então, é constante. Então, o J, por exemplo, sairia da integral. E você vai ficar como integral da área. Então, a integral de dA é a área. Então, seria, por exemplo, essa área A aqui. Então, os limites aqui vai depender do formato do fio. No caso aqui, por exemplo, essa integral seria πr ao quadrado, né? R sendo o raio desse fio. Aí vai depender se a gente tem uma estrutura tal. Sim, exatamente. É bem similar à lei de Gauss. Só que a única diferença aqui que a gente tem em relação à lei de Gauss, que geralmente esse fluxo é calculado em uma superfície aberta. É uma superfície só A aqui. Não é, por exemplo, na superfície gaussiana, que ela é uma superfície fechada. Né? A gente está pensando aqui que a gente está saindo passando por essa área. Tá? Aí geralmente é uma área de seção reta do fio.